Deixa eu te fazer uma pergunta. Já assistiu algum telejornal hoje? Ok, pode ser que você prefira acessar as notícias pela internet. Já acessou algum site dessa imensidão que a gente encontra hoje em dia por aí? Tudo bem, pode ser que você seja então conservador, mais tradicional e prefira conhecer as notícias no jornal impresso, na mídia impressa. Já leu algum noticiário hoje? Se informou de algum jeito sobre as notícias do seu país? Eu digo isso porque eu tenho um desafio para te fazer. Eu duvido que você tenha acessado as notícias e não tenha se deparado com as seguintes figuras: Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia. Ah, é? Pensa que não? Tá duvidando disso? Eu tenho aqui algumas amostras para você. Então vamos lá. Jornal Estadão do dia 14 de fevereiro de 2021. Promotoria denuncia 3 por tortura em caso de menino de 11 anos acorrentado em barril. Bom, o promotor de justiça, como é chamado, o membro integrante do Ministério Público Estadual. Já temos o Ministério Público aqui. Vamos seguir. Outra notícia. Folha de São Paulo, de 3 de maio de 2021. A CPI da Covid no Senado irá ouvir nessa semana os 3 últimos ministros da Saúde. O foco da CPI é investigar ações e omissões na gestão do presidente Jair Bolsonaro na pandemia e os repasses de verbas federais para estados e municípios. Então, essa comissão terá um prazo para realizar procedimentos de investigação, vai elaborar um relatório final e remeter esse relatório para o Ministério Público para eventuais criminalizações. Está sentindo o impacto do Ministério Público no nosso país? Seguimos adiante. Jornal CBN Notícias, notícia de fevereiro. Defensoria Pública passa a contar com 4 núcleos especializados de atuação. A estratégia é aprimorar o atendimento em áreas de direitos humanos, direito da criança e habitação. Direito da criança, direito de habitação. O que é exatamente que o defensor público faz? Quais as funções do defensor público? Eu achava que o defensor público fosse aquele advogado que andava todo amarrotado na frente da cadeia querendo soltar todo mundo. Será que o defensor público faz isso? Será que é isso que ele faz? Não, né, gente? Então, espere os próximos vídeos para você entender um pouquinho melhor as atribuições dessa figura. Vamos seguir adiante. G1, notícia também de alguns meses atrás. A AGU faz acordo e dá 50% de desconto em dívida bilionária da Oi com a União. O decreto foi concedido no momento em que o governo enfrenta crise fiscal agravada por conta dos impactos da pandemia. AGU, o que é isso? AGU é sigla que significa Advocacia Geral da União. O advogado-geral da União é o representante máximo da advocacia pública no nosso país. E aí eu te pergunto, advogados públicos, essa carreira foi idealizada para tutelar que tipos de interesses? Será que os advogados públicos todos são escolhidos pelos governantes em todas as esferas? Ou será que eles precisam prestar um concurso público para fazer parte dessas carreiras? Será que a gente pode dizer que o advogado público é o advogado do presidente ou é o advogado do Estado brasileiro? Será que existe diferença entre uma situação ou outra? Agora vamos pensar na figura do advogado privado, não o advogado público. Temos aqui outra notícia da UOL, de abril de 2021, caso Henri. O que acontece foi que troca de mensagens evidenciou que o advogado treinou a sua cliente na hora de prestar um depoimento naquele caso tão trágico que nós estamos acompanhando atualmente na mídia. Pois é, o que significa treinar o seu cliente? Será que um advogado bom ou um advogado ruim é aquele que treina o seu cliente para prestar um depoimento? Aliás, quais os limites da advocacia atualmente? Meus caros, eu poderia ficar aqui o dia inteiro mostrando para vocês o quanto essas instituições são recorrentes no nosso dia a dia, o quanto nós temos essa falsa sensação de intimidade com esses órgãos. Mas eu digo que nós temos uma falsa sensação de intimidade porque a sociedade em geral não conhece com a profundidade devida. Por exemplo, quais são as atribuições do Ministério Público? Será que são as mesmas atribuições da Defensoria Pública?
Se são as mesmas atribuições da Defensoria Pública, então qual é a diferença entre uma instituição e outra? Ok, o Ministério Público denuncia pessoas, o Ministério Público coloca criminosos atrás das grades, o Ministério Público busca a condenação de pessoas. E outros tipos de interesses, e a proteção ao meio ambiente, e o direito à proteção ao patrimônio histórico, ao patrimônio cultural, direito à educação, direito à saúde, o direito dos consumidores, qualquer tipo de interesse coletivo, por exemplo. Será que o Ministério Público não pode fazer nada para tutelar esse tipo de interesse, proteger esse tipo de interesse, algo que vá além de buscar a condenação criminal de alguém? Ok, você pode estar pensando, sim, é claro que o Ministério Público pode agir nessas frentes. Então eu te pergunto, como que ele faz isso? Que tipo de instrumento o Ministério Público tem para atuar em relação a esses objetivos? E o advogado, aquele advogado profissional liberal, voltando a ele, qual é a sua visão do advogado hoje em dia? Fala a verdade, você pensou num picareta, né? Pensou que eu sei. O advogado vive uma situação difícil no país atualmente. O Rui Barbosa, que é o patrono da advocacia no país, chora quando cada vez alguém pensa uma coisa como essa, né? O advogado possui esse estigma realmente, um estigma negativo. E, de fato, existem muitos advogados que contribuem, sim, para a construção desse imaginário. Não tem como negar. Existe uma crise de identidade na advocacia, mas antes da gente simplesmente criticar e sempre pensar no advogado em algum aspecto pejorativo, é interessante que a gente conheça a dimensão dessa profissão e conheça a importância do advogado para você e para a sociedade como um todo. A excelência na atuação de um advogado pode salvar uma vida, sim. O advogado, né, pode nos orgulhar e o Rui Barbosa pode chorar também de alegria em determinado momento. Espere os próximos vídeos, aguarde os próximos vídeos que a gente vai te mostrar que isso é possível, sim. Talvez você esteja se perguntando que próximos vídeos são esses que eu estou mencionando. Então, minha gente, é com muita honra e alegria que eu venho aqui apresentar para vocês o Projeto Acesso, que é o projeto de extensão da Faculdade Estácio de Sá, da unidade Florianópolis, que é conduzido por mim, Nadine Salomon, sou professora da Estácio de Sá, e também contará com a participação dos nossos alunos da graduação em Direito nos próximos vídeos. O nome do projeto se chama Funções Essenciais da Justiça, Conhecimento como Condição para Acesso, mas nós o apelidamos carinhosamente de Projeto Acesso. A ideia aqui é justamente democratizar o conhecimento em relação ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Advocacia Pública e à Advocacia, que são categorias chamadas de funções essenciais da Justiça pela Constituição Federal. Elas foram assim idealizadas pela nossa Constituição Federal porque essa mesma Constituição estabeleceu aqui no nosso país um Estado democrático de direito. Então, a gente precisa que essas instituições funcionem na sua máxima potência para que nós possamos proteger direitos fundamentais e também proteger setores vulneráveis da sociedade. Nós sabemos que a linguagem jurídica pode ser desnecessariamente rebuscada. A linguagem jurídica pode ser chata mesmo. E isso afasta o direito da sociedade. Mas é importante que a sociedade conheça adequadamente o Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia, porque conhecimento é poder, minha gente. A sociedade precisa conhecer essas instituições que foram idealizadas para servi-la. O direito precisa sair da folha de papel. O direito precisa ser traduzido em uma linguagem simples e acessível. O direito precisa ser sentido no seu mundo prático. E o nosso projeto de extensão está aqui para funcionar como um instrumento facilitador desse processo. Então, a partir de agora, fique ligado no nosso canal. Aqui nós publicaremos esporadicamente vídeos curtos para tratar de cada uma das funções essenciais à justiça. Basicamente, nós responderemos a todos os questionamentos feitos no início do vídeo e iremos além. Mas não se preocupe, porque aqui a gente não precisa falar difícil para falar de direito. Aqui a gente também não precisa vestir terno e gravata, nem passar gel no cabelo para falar de direito. Nós do projeto de extensão estamos ansiosos para estabelecer essas pontes de diálogo, de empoderamento mútuo e de alargamento da via de acesso ao Poder Judiciário com você. Até os próximos vídeos!